E aí, pessoal, já pararam para pensar como é que um aplicativo sabe se a nossa senha tá certa ou errada? Ou, sei lá, como um jogo decide o que fazer quando a gente aperta um botão em vez de outro? Então, por trás de tudo isso tem uma ideia que é o coração da programação, a capacidade de tomar decisões. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje: como ensinar um programa a ser inteligente, a fazer escolhas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Se a gente pensar bem, um programa simples é tipo uma receita de bolo. Ele só segue as instruções em ordem, passo 1, passo 2, passo 3, sem questionar nada. Mas o mundo real não é bem assim, uma linha reta. E se a gente quisesse que o nosso programa falasse para levar um guarda-chuva só se estivesse chovendo? Para isso, ele precisa saber analisar uma situação e escolher um caminho. É nesse ponto que a programação deixa de ser uma simples lista de tarefas e começa a ter de fato um pingo de inteligência. E para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de programas que decidem. Depois, vamos conhecer as ferramentas para isso, o famoso if-else. Em seguida, um ponto que é super importante em Python, a regra da indentação. Aí a gente junta tudo num exemplo prático, com média de notas e, no final, claro, um resumão para fixar tudo. Vamos nessa? Beleza, então o primeiro tópico. A maioria dos códigos que a gente escreve no começo é como um trem num trilho só. Vai reto do início ao fim. Mas e se esse trilho tivesse uma bifurcação? É aí que entram as tais estruturas de seleção. Elas dão ao nosso código o poder de parar, olhar para uma condição e decidir para qual trilho ir. É isso que transforma nosso programa de um robô que só anda para frente em um que consegue desviar de uma parede. Tá, mas o que é essa tal de condição? Pensa nela como uma pergunta que o nosso código faz. E o mais importante, é sempre uma pergunta que só tem duas respostas possíveis: sim ou não. No mundo da programação, a gente chama de verdadeiro ou falso. Tipo, a média do aluno é maior ou igual a 5? A resposta pode ser verdadeiro. A senha que foi digitada é igual à senha salvo no sistema? A resposta pode ser falso. É essa resposta, verdadeiro ou falso, que funciona como uma placa de trânsito, apontando a direção que o código deve seguir. Ok, então o programa precisa fazer uma pergunta, mas como a gente escreve isso no código? Agora vamos conhecer as palavras mágicas, as ferramentas que a gente usa para construir essa lógica. As duas estrelas aqui são o if, que a gente pode ler como se, e a sua dupla, o if-else, que seria o se se não. Vamos começar pelo mais simples, só o if. Pensa nele como uma ação opcional. O programa chega, olha a condição e pensa: se isto aqui for verdade, eu executo esse trecho de código. E se for mentira, se for falso, ele simplesmente ignora aquele trecho, pula por cima e segue a vida. A ação só acontece se a condição for atendida. Se não, nada. Agora, e se a gente quiser que algo aconteça tanto se for verdadeiro quanto se for falso? Aí entra em cena o if-else. Aqui a coisa muda, não é mais opcional. É uma bifurcação na estrada. É obrigatório escolher um lado. O programa testa a condição. Se for verdadeira, eu vou pelo caminho do bloco 1. Se não, eu sou forçado a ir pelo caminho do bloco 2. O mais importante aqui é que o programa não pode ignorar os dois. Um dos dois caminhos tem que ser executado. Olhando assim, um do lado do outro, a diferença fica bem clara. O if puro é tipo um desvio opcional na estrada. Se a condição não for cumprida, o fluxo principal continua reto, como se nada tivesse acontecido. Já o if-else, esse é um cruzamento. Não tem como passar reto. O fluxo é obrigado a virar ou para um lado ou para o outro. Bom, agora vamos falar de uma coisa que é a cara do Python e que, sendo bem sincero, é um motivo de muito cabelo branco para quem está começando: a indentação. Sabe aquele espacinho no começo da linha? Pois é, parece só um detalhe de organização, mas em Python é muito, muito mais que isso. E olha só, a fonte que a gente usou para essa análise resume isso perfeitamente. Em Python, os blocos de código são definidos usando a indentação. O que isso quer dizer na prática? Que aquele espaço não é opcional, não é só para deixar o código bonitinho. É regra, é a maneira que o Python tem para entender quais linhas de código pertencem a um if e quais estão fora dele. E o que seria um bloco? É só um nome mais técnico para um grupo de comandos que andam juntos, que devem ser executados em conjunto. Em outras linguagens, o pessoal usa chaves, sabe? Chaves, para agrupar esse código. O Python achou isso meio verboso. Ele disse, não, vamos usar algo visual. Então, em Python, é esse recuo que agrupa as instruções e diz para o computador: olha, tudo que está aqui com esse mesmo espacinho faz parte da mesma lógica do mesmo bloco.
E aqui a gente vê o estrago que a falta de indentação pode causar. No exemplo da esquerda, o comando print está com recuo, está dentro do if. O Python olha e entende, beleza, só vou mostrar essa mensagem se a condição do if for verdadeira. Agora, olha o da direita. O print está alinhado com o if. O Python entra em pânico. Ele vê um if que precisa de um bloco de código, mas não encontra nada com recuo embaixo dele. O resultado? Indentation error. É o jeito do Python gritar, não entendi onde começa e onde termina o seu bloco de decisão. Certo, já vimos a teoria. Agora vamos botar a mão na massa e ver como isso tudo funciona num exemplo do dia a dia. Vamos montar um programinha que faz algo bem simples. Calcula a média de um aluno e decide se ele passou de ano ou não. Todo bom programa começa com um plano, né? O nosso é esse aqui. Primeiro, a entrada de dados, ou seja, pegar as duas notas. Segundo, o processamento, que é calcular a média. Terceiro, o coração do que a gente está aprendendo hoje, a decisão. Vamos usar um if-else para checar se a média é suficiente. E, por último, a saída, mostrar na tela o resultado. Aqui está o detalhe da regra do nosso programa. Temos a nota 1 com peso 4 e a nota 2 com peso 6. A fórmula para calcular a média ponderada é essa que a gente vê aí. E, finalmente, a nossa condição, a pergunta que o if vai fazer. A média é maior ou igual a 5.0? Se a resposta for verdadeiro, o aluno está aprovado. Se for falso, está reprovado. Simples assim. E olha só como aquela lógica fica limpa em código Python. É quase lei em português. If média igual a 5.0, essa é a nossa pergunta. Se for verdade, o bloco com recuo logo abaixo é executado. Print aprovado. Else, ou seja, em qualquer outro caso, quando a média for menor que 5, o outro bloco entra em ação. Print reprovado. Tudo que a gente viu até agora está resumido nessas 4 linhas. Excelente! Vimos a teoria, a sintaxe, a prática. Agora, para ter certeza de que tudo isso ficou guardado na memória, vamos fazer aquele resumo rápido dos pontos mais importantes. Então, vamos lá. O que a gente precisa levar daqui? Primeiro, tudo gira em torno de uma condição que só pode ser verdadeiro ou falso. Essa condição é testada por uma estrutura if-else, que obriga o código a escolher um de 2 caminhos. No caso do Python, esses caminhos são definidos visualmente pela indentação. E o grande resultado disso tudo é dar flexibilidade para o nosso código, a capacidade de criar um programa que não é um robô cego, mas sim algo que reage e se adapta a diferentes situações. Para fechar, fica aqui uma provocação. Hoje a gente aprendeu a lidar com uma bifurcação, né? Aprovado ou reprovado. Mas e se o problema for mais complexo? E se a gente tivesse 3 situações? Aprovado, de recuperação e reprovado. Como o código escolheria entre 3, 4 ou até mais caminhos? Bom, essa é a porta de entrada para o próximo nível da lógica condicional. E um ótimo assunto para um próximo papo.